Olá pessoal, hoje vamos ver a história do Franklin Clanton, que é um dos personagens principais do GTA V, então fica aí que vocês não vai se arrepender. E se você é fã de GTA V, GTA 4 e GTA San Andreas, você está no canal certo, então se inscrevam e deixa o like para fortalecer o canal. Franklin nasceu e foi criado no sul de Los Santos. Quando criança, ele era amigo de Tanisha Jackson, Lamar Davis e Tanya Wiggins. Todos estavam destinados a serem gangsters, como o pessoal de suas famílias de rua, mas Franklin e Tanisha queriam mais que isso. 1. Vida amorosa de Franklin. Franklin começou, em um certo momento de sua vida, a namorar Tanisha, mas eles ainda eram obrigados a se envolver com gangues, e Franklin sempre vivia sem dinheiro, então ele apelava para o crime. Junto com Lamar, Franklin se tornou um traficante de drogas, uma carreira que não durou muito porque pouco tempo depois, ele acabou preso por 5 anos. Quando saiu da prisão, Franklin decidiu abandonar sua antiga vida e recomeçar, mas Tanisha acreditava que ele nunca iria mudar. Então eles se separaram. 2. Retomada de posse. Antes de entrar no mundo do crime profissional, ele trabalhou em uma concessionária de carros luxuosos para Semien e Etarian, quem vendia carros para pessoas que não têm condições de pagá-los. Franklin se viu com 25 anos, sem ter conquistado nada na vida, e ainda morava em South Los Santos, com sua tia Denise Clanton, que o tratava mal. Cansado de sempre estar ganhando pouco dinheiro com seus serviços, ele ficou em busca de algo maior, porém sempre foi puxado para a vida de gangster por seus amigos, principalmente por Lamar. 3. Conhecendo Michael. Sem um certo dia, por ordem de Semien, Franklin foi em uma casa em Rockford Hills. Lá ele encontrou a SUV que ele precisava retomar, mas foi surpreendido por Michael que estava no banco de trás. Após isso, Michael ordenou que ele continuasse dirigindo, sem olhar para trás. Franklin insistiu falando que trabalhava somente em retomada de posse. Michael falou que era improvável, pois Jemen havia acabado de pegar o carro, e afirmou que Franklin estava envolvido em uma fraude de financiamento. Franklin falou que trabalhava para Semien e levou Michael até a concessionária. Michael ordenou Franklin para dirigir até a concessionária, quebrando a vidraça. Então, ao fazer isso, Semien grita em desespero por causa da vidraça quebrada e o amassado no carro. Michael pagou Franklin, no qual saiu correndo. Então Michael começou uma briga com Semien e Franklin fugiu. Depois, Franklin liga para Lamar, avisando que haviam sido demitidos. Após o incidente com Semien, Franklin voltou à mansão de Michael, já que ele havia sido demitido. Ele pensou que Michael poderia ajudá-lo. Lá ambos tiveram uma conversa, e Michael nota um potencial em Franklin, e que talvez ele possa ser uma espécie de mentor ao garoto. A partir daí, ambos começaram a sair juntos, e se tornaram melhores amigos, ou melhor, se tornaram quase que pai e filho. Falando em filho, Franklin também conhece Jamie, o filho de sangue de Michael. Após esses rolês com Michael, Franklin volta para casa onde encontra Lamar com Harold Joseph, conhecido como Stretch, o líder de sua gangue, o CGF, a antiga Grove Street Families. Stretch havia sido preso, e agora está solto. Ele estava lá com Lamar para irem até um centro e coletar o dinheiro pelas drogas que estavam vendendo. Franklin, sem muita escolha, aceita. Ao chegar lá, eles encontram Devin, um bala que Franklin e Lamar já tentaram sequestrar. Franklin acha estranho e vê mais balas chegando de van. Stretch apaga Devin, e ele começa um tiroteio contra os balas. Ao sair de lá, Stretch grita com Lamar pelo que ele fez, e diz que ele está fora. Franklin então volta para casa para desestressar. 4. Derrubando casa. Franklin volta à casa do Michael, e vê o instrutor de tênis da Amanda, esposa do Michael, caindo da janela de cueca do quarto dela. Então Michael aparece e diz que ela deu para um idiota na cama dela. Franklin então ajuda Michael, e vai atrás do instrutor de tênis. Eles o seguem até uma mansão em Vinewood Hills, e lá eles derrubam sua sacada. Ou um pouco mais do que isso. Ao voltar para casa, Michael agradece e disse que estava perdendo tempo de pantufa na piscina, mas quando eles iriam entrar, um homem chamado Morten Madrazo, ele era o dono da casa, ele diz a Michael para ele pagar a reconstrução da casa, e Michael, por ele ser o dono de uma gangue mexicana e ter homens armados, aceita e diz a Franklin que vai ter que voltar à ativa.
5. Aplicando o golpe. Michael liga para Franklin e diz a ele que estava preparando um golpe para pagar Madrazo. Ele pede a ajuda de Franklin. Em troca, ele ganharia cerca de $200 mil. Franklin aceita, pois nunca havia ganhado tanto dinheiro. Após alguns dias, Michael e Franklin aplicam um golpe à joalheria evangélico, junto ao Leston Quest, que no futuro iria se tornar um grande amigo de Franklin e uma equipe novata qual o jogador escolhe. Após concluir o golpe, Franklin vai para a casa de Michael para comemorar, e lá aparece um agente do FLB, Dave Norton. Ele começa a acusar Michael do golpe, e Michael não assume a culpa. Ele o avisa que se Trevor descobrir que Michael está vivo, Michael estaria completamente fudido, pois Michael havia forjado sua morte, e Trevor não sabia. Michael então diz a Franklin, um pouco sobre Trevor. Ele era um amigo psicopata de Michael durante seus tempos de crime. 6. Subindo com Leston. Leston chama Franklin para uma conversa particular, e Franklin encontra Leston no Del Perro Pio. Lá ele pede a Franklin para assassinar um homem que tem certas ações, que Leston estava interessado. Franklin o assassina, e ganha mais de $9 mil, e em troca, Leston não lhe dá só um dinheirinho, mas uma mansão em Vinewood. Franklin, sem palavras, o agradece. 7. Trabalhando pelo FLB. Após ajudar Leston, Franklin recebe uma chamada de Michael. Eles se encontram em El Burro Heights, e lá Michael pede para Franklin sair da cidade, pois Dave Norton lhe forçou a trabalhar com ele, e Franklin estava no meio, já que ele havia feito o golpe à joalheria, mas Franklin se recusa, e diz que Michael lhe deu mais dinheiro que nunca, e promete que vai ajudá-lo. Alguns dias depois, Franklin recebe outra chamada de Michael, que diz que aquilo estava acontecendo. Ele vai até um local pertencente ao FLB, e lá ele conhece o tal Trevor Phillips. Eles não conversam muito, e ajudam o FLB em uma série de missões. No meio desse tempo, Trevor e ele se afiliam um pouco. Ou melhor, Lamar e Trevor viram amigos e Franklin estranha ambos. Trevor também chama Franklin para aplicar um golpe a Merriweather Security, que dá errado. Vários dias depois dos favores ao FLB, Michael dá a Franklin o contato de Devin Weston, um grande empreendedor que prometeu a ele, Trevor e Lamar muito dinheiro. Após pegar todos os carros que Devin pediu, Franklin, Lamar e Trevor vão pegar o pagamento com a secretária de Weston, Molly. Ela diz a Franklin que Weston pegou o dinheiro do pagamento e investiu, deixando o trio revoltado. Franklin tenta chamar Michael para reclamar sobre Weston, e ele não atende. Então ele chama Trevor para a sua antiga casa, e lá ele diz que Michael foi capturado pela tríade. Franklin pede ajuda a Trevor para resgatá-lo, e Trevor recusa, o chamando de traidor. Sem entender muito, Franklin, com a ajuda de Leston, resgatam Michael. 8. O grande golpe. Após vários dias, Trevor chama Michael, Franklin e Leston para a Vanilla Unicorn. Lá eles preparam um golpe ao Union Depository, onde eles levariam $200 milhões em barras de ouro. Após Michael escolher a tática e a equipe, Franklin volta para sua casa, e lá, Tanisha aparece. Ela diz a Franklin que Lamar foi capturado por balas, pois Stretch havia armado para ele. Após uma discussão, Franklin aceita e pede a Michael e Trevor a sua ajuda. Apesar dos dois discutirem o tempo todo, Lamar é resgatado, e Franklin o leva para casa. Lá ele encontra Dave Norton e Steve Hans, o chefe do Dave, e que deu todas as missões do FLB para o trio. Ele pede para Franklin matar Trevor, e ele diz que precisa de tempo para pensar como, sabendo que seria difícil matá-lo. Após alguns dias, Franklin, Trevor, Leston e Michael aplicam o grande golpe. Após conseguirem, eles vão até a casa do Michael, e lá ele e Trevor discutem, enfurecendo, e fazendo Franklin ir embora para sua casa. 9. O final. Chegando em casa, Devin Weston toca a campainha e Franklin atende. Eles discutem, e Weston pede a ele para matar Michael. Franklin se recusa dizendo que o FLB quer o Trevor morto, e ele não pode matar os dois. Franklin, o desespero, liga para Leston, e pede sua ajuda. Ele vai até sua casa, e Leston dá uma ideia. Devin e Steve estavam interessados no roubo do Union. Ele faz uma ligação anônima, dizendo que Franklin, Trevor e Michael estariam em uma siderúrgica, derretendo o ouro, e lá eles matariam os dois, sem escolha. Os três vão até lá, e Lamar os ajuda. Durante a siderúrgica, os quatro enfrentam a Merriweather Security.
mas sem sinal de Steve e Devin. Então Leston consegue localizar todos os inimigos do trio. Ele acha Steve Hands, Sr. Chen, líder da tríade, e Stretch, que havia ferrado Lamar. Após apagar os três, Trevor vai atrás de Devin. Ele o captura em sua mansão e o leva até um ponto de encontro, um penhasco fora da cidade. Então Michael chega lá, e eles pedem desculpas um para o outro. Após isso, Franklin chega lá e os três jogam Devin do penhasco, já que ele estava no porta-malas do carro. Então o carro explode, e os três vão embora. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história do Franklin Clanton. Em breve, ou talvez ainda hoje, teremos a história do Michael. Então se inscrevam no canal e falou!